Boa tarde a todos vocês que acompanham semanalmente o programa Conhecimento e Piedade, um programa do Ministério de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Na série Resolução de Conflitos, nós temos visto um panorama bíblico a respeito da realidade dos conflitos na experiência humana. Conflitos como uma experiência que atinge a todos nós, em todos os lugares, em todos os tempos, desde que nós, ou os nossos primeiros pais, foram expulsos do Éden. Nos programas anteriores, nós olhamos para a perspectiva, então, dos relacionamentos a partir de uma tríade da teologia bíblica: criação, queda e redenção. Nós, então, olhamos desde essa perspectiva para entender que conflitos podem ser usados por Deus para buscarmos conciliação ou reconciliação. Falamos a respeito dos modos básicos em que as pessoas reagem ao conflito, talvez com reações evasivas, quando estas fogem de enfrentar conflitos de uma forma sábia e bíblica. Reações combativas, quando o foco é destruir o argumento do outro, ou é atingir o outro, ou aquele que levantou problemas e se colocou no nosso caminho para que nossos desejos não sejam assim satisfeitos. Falamos também a respeito daquelas respostas pacificadoras que incluem a confissão, a confrontação, o perdão, a negociação dentro dos conflitos. Em nosso penúltimo programa, falamos a respeito do coração do problema dos conflitos. E abordamos então o tema atingindo o coração do conflito. Uma ideia progressiva para nós obtermos com clareza os ídolos que têm dominado o nosso coração. Falamos então, a partir da carta de Tiago, no capítulo 4, a respeito de como lidar com estas questões. Tiago, então, responde à pergunta a respeito dos conflitos, falando que estes revelam os prazeres que se movimentam dentro do coração humano. E a respeito do coração humano, nós entendemos que este termo se refere àquele núcleo central da existência humana, de onde procedem todas as coisas. Tiago, então, fala que o problema por trás desses prazeres que militam no nosso coração, na realidade, revela um problema de adultério espiritual ou idolatria espiritual. Portanto, cada pecado, cada conflito pode esconder de uma forma muito sutil ídolos que se movimentam dentro do coração pecaminoso do homem. Mas Tiago, no capítulo 4, nos dá o caminho de volta. Tiago fala então: limpem as mãos, purifiquem-se, pecadores, quebrantem o coração, busquem a Deus. E buscando a Deus, nós estaremos resistindo ao diabo. Nós então olhamos para Tiago capítulo 4 como este texto referência que nos ajuda, a todos nós, a lidarmos com os nossos conflitos. Tiago, no capítulo 4, verso 10, diz: humilhem-se diante de Deus e Ele vos exaltará. Então, no último capítulo, no último episódio do nosso programa Resolução de Conflitos, trouxemos algumas perguntas e denominamos essas perguntas raio-x. Perguntas que têm a intenção e o objetivo de nós nos avaliarmos. A Escritura Sagrada, em 1 Coríntios capítulo 10, fala da necessidade deste autoexame constante, deste autoexame do coração, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das escolhas que fazemos. Portanto, falamos a respeito de perguntas raio-x para encorajar a todos nós a estarmos avaliando o nosso coração em meio aos nossos conflitos. Hoje nós queremos trazer, de uma forma breve, uma estrutura bíblica para ser um pacificador. Uma estrutura bíblica para ser um pacificador. A primeira perspectiva que nós devemos ter quando olhamos para os conflitos é que estes conflitos, eles
podem criar uma oportunidade. Que oportunidade? A oportunidade para glorificarmos a Deus. Em nosso primeiro programa, falamos a respeito dos efeitos da queda sobre os relacionamentos humanos. Portanto, quando nós estamos diante de um conflito, nós temos a oportunidade de traçar um caminho através destes conflitos para glorificarmos a Deus. Quando humildemente damos passos na direção da reconciliação, na direção de estabelecer a verdade da palavra de Deus. E por estabelecer a verdade da palavra de Deus, nós queremos dizer: eu reconheço os meus erros, os meus pecados, eu estendo o perdão ao outro, eu peço perdão ao outro. Portanto, os nossos conflitos não podem ser vistos somente de uma maneira negativa, como se houvesse a possibilidade de, em um mundo caído, vivermos sem conflitos. Os conflitos sempre existirão no mundo caído debaixo do sol. Somente no novo céu e na nova terra, quando o pecado não habitar mais em nossos corações, poderemos ter agora, naquele momento, uma perfeita harmonia em nossos relacionamentos horizontais com os nossos semelhantes e em nosso relacionamento matriz, o nosso relacionamento com o Criador. No mundo em que vivemos, conflitos ocorrem e eles devem ser vistos como oportunidades para glorificarmos a Deus quando entrarmos em rota de colisão e de tensão com outras pessoas. Um outro ponto a respeito de glorificarmos a Deus e nos tornarmos agentes da paz de Deus ou pacificadores em nossos relacionamentos, em nossos conflitos, é olhar para os conflitos visando a glória de Deus. Nosso Deus é um Deus grande e santo. E o nosso maior privilégio nessa vida é glorificar o seu nome. Tudo o que fazemos na vida tem dois movimentos: contra o Criador ou a favor do Criador. Portanto, quando nós nos envolvemos em conflitos, nós precisamos ter em vista ou como objetivo a glória de Deus. Nós não podemos evitá-los muitas vezes, algumas vezes eles podem ser evitados. Nós vamos ouvir a respeito da possibilidade de evitarmos os conflitos de uma forma sábia no programa de hoje. Mas quando estes não podem ser evitados, na realidade, quando estes são um caminho para glorificar a Deus, então nós temos que ter como objetivo a glória dele. E isto eu falo porque muitas vezes nós nos envolvemos em conflitos para, de alguma forma, fazer valer o nosso ponto de vista, fazer valer, talvez, a ideia ou o desejo de demonstrar que temos bons argumentos em nossas discussões, e então queremos sempre nos sobrepor sobre o outro. Quando nos envolvemos em conflitos inevitáveis, mas queremos ser pacificadores nas mãos do Senhor, precisamos olhar e nos movimentar dentro dos conflitos com a intenção e o objetivo no coração de glorificarmos ao nosso Deus. Não somente conflitos criam oportunidades, não somente conflitos devem ser tratados no nosso meio visando a glória de Deus, mas antes de irmos ao nosso irmão que gerou um conflito ou que o conflito foi gerado por ambos, nós precisamos olhar a trave no nosso próprio olho. A Escritura Sagrada no Evangelho de Mateus nos fala a respeito disso. Raramente somos completamente inocentes quando se trata de nossos conflitos. Por isso, a segunda área de concentração, depois de focar em Deus, é examinarmos a nós mesmos, não para nos justificar, mas para nos examinar e confessar os nossos erros. A ideia de olhar para nós mesmos, a trave do nosso olho, antes mesmo de nos mover àquele que está diante de nós, é a oportunidade de reconhecermos, em primeiro lugar, que em conflitos
raramente a 0% de um lado e 100% do outro lado. Cada um de nós, mesmo que o outro inicie o conflito, a minha reação, talvez a agressão verbal do outro, ela vai ser ou pecaminosa ou piedosa. Portanto, nós precisamos examinar o coração antes de nos mover ao outro, no intento de repreendê-lo. Quarto ponto, dentro de uma estrutura bíblica para sermos um pacificador. Vá e mostre o erro do seu irmão. Uma vez que eu tratei o meu coração, uma vez que eu honestamente, radicalmente, eu avaliei as minhas motivações, eu tratei ou tentei perceber a trave no meu próprio olho para tratar assim o problema na vida do outro, eu devo sim me mover ousadamente, humildemente ao outro. Nós precisamos, então, tomar algumas precauções quando vamos ao encontro daquele que talvez tenha iniciado o conflito. Portanto, seja criativo. Faça-o em espírito de oração. Seja criativo e faça-o em espírito de oração. O que eu quero dizer com isso é que lidar com conflitos em experiências humanas, relacionamentos humanos, não é algo fácil, não é algo simples. Nós precisamos ter esta postura humilde, nós precisamos ser criativos ao passo que nós vamos levar uma palavra que nem sempre será uma palavra simples de ser expressada. Portanto, a humildade, a criatividade, esses dois pontos na resolução dos conflitos, eles são encontrados na Escritura Sagrada. Por exemplo, o livro de 2 Samuel nos mostra o profeta Natã se dirigindo ao rei Davi. Natã, o profeta de Deus, tinha uma grande missão, repreender o rei. Portanto, coloque-se no lugar deste profeta. Ele está indo para resolver uma situação, para falar a verdade não a qualquer pessoa, mas uma pessoa em grande posição de autoridade, o rei de Israel. Natã, então, inicia a sua palavra contando ao rei uma parábola, a parábola da cordeirinha. Aquela parábola captura o coração do rei e faz com que ele se coloque no lugar daquele que foi a vítima no relacionamento, no conflito, na injustiça. É a partir daí, então, que o profeta Natã, com muita ousadia, firmeza e amor, revela o pecado do rei Davi. É por isso que precisamos ser criativos, humildes, irmos ao confronto com um espírito de humildade, com um espírito de oração, para que nós possamos ser usados por Deus na confrontação. Fale a verdade em amor. Se falamos a verdade sem amor, se falamos a verdade de uma forma áspera, rude, nós estamos pecando contra Deus e contra o nosso irmão. A Escritura Sagrada, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15, no capítulo 5, também nos fala a respeito de falar ou de comunicar a verdade em amor. Vá e mostre o erro do seu irmão. Faça-o, porém, de forma criativa, de forma sábia, de forma humilde, em espírito de oração, para que assim a verdade seja estabelecida entre você e aquele a que talvez iniciou o conflito. Por fim, uma próxima característica para ser um pacificador dentro de uma estrutura bíblica no intento de resolver conflitos é a reconciliação. Queridos, a reconciliação é a expressão da graça divina em meio aos relacionamentos humanos. Naturalmente, resolução de conflitos de forma bíblica não é algo natural ou comum em meio a seres humanos caídos e pecadores. Nós precisamos, então, visar a glória de Deus, olhar para os conflitos não simplesmente de uma forma ou de um ponto de vista ou de uma perspectiva negativa, mas olhar para os conflitos como oportunidades para honrar e glorificar o nosso Deus. Uma oportunidade também para olhar
para o nosso próprio coração e avaliarmos e examinarmos os nossos próprios erros antes de nos movimentarmos, de nos movermos em direção ao outro. Falar a verdade em amor é algo inegociável. Quando omitimos a verdade, na realidade estamos comprovando que na realidade não temos um comprometimento, uma aliança de relacionamento com a pessoa que está diante de nós. 5 simples características que formam uma estrutura para sermos um pacificador, de acordo com a Escritura Sagrada. Para dar, então, andamento ao programa de hoje, resolução de conflitos, nós queremos começar a pensar e a conversar a respeito deste tema entre os homens. No nosso último programa, convidamos as irmãs Letícia e Paola, e estas trouxeram instruções bíblicas e detalhes a respeito do mundo feminino, daquilo que acontece normalmente entre mulheres. Obviamente, existem pontos de contato entre homens e mulheres, porque todos nós somos pecadores. Mas, obviamente, nós precisamos e nós queremos ou quisemos dar uma perspectiva do mundo feminino a respeito de resolução de conflitos. Para o programa de hoje, neste segundo momento, nesse segundo movimento do nosso programa, nós chamamos os nossos irmãos Samuel Lopes e Marcos Melo, que eu gostaria então, neste momento, de dar as boas-vindas a estes irmãos amados que gentilmente atenderam o nosso convite de estar hoje à tarde no programa Conhecimento e Piedade. Samuel Lopes é um servo do Senhor que tem servido a igreja de Pinheiros. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, pastor. Muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe a gente aqui nesse momento aqui para falar sobre esse tema oportuno, que acontece muito, e que Deus possa nos orientar aqui em como viver de acordo com a vontade de Deus e trabalhar isso em nós, nessa questão do conflito. Eu creio que utilizar princípios bíblicos é a melhor solução para qualquer área da nossa vida, e também serve para os conflitos que nós, porventura, tenhamos, né, dentro do nosso dia a dia de vida, né? Samuel, muito obrigado por atender esse convite. Como eu estava falando a todos aqueles que estão nos acompanhando no nosso programa nessa tarde, Samuel tem servido a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, está no processo aí de ordenação para ser um ministro do Evangelho, servindo a causa do Senhor, né, cuidando das ovelhas de Cristo. É um grande prazer tê-lo aqui nessa tarde conosco, viu, Samuel? Amém. Mas nós não convidamos simplesmente Samuel, nós chamamos também o Marcos Melo, nosso irmão seminarista no 5º ano do Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição. Marcos também tem servido a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ele, mais especificamente, tem servido a IPP-TV. Então, todo este movimento de produção dentro da IPP-TV tem aí o serviço deste irmão que tem amado, né, e tem feito todo este programa, toda esta estrutura, juntamente com toda a equipe da IPP-TV, para a honra e glória do Senhor. Marcos, muito boa tarde, muito obrigado por atender o nosso convite. Amém, pastor. Muito obrigado, a gente agradece, é um prazer servir aqui. E certo de que esse é um programa que tem tocado muitas pessoas, né? Já comentaram até aqui no chat como esse programa é edificante, como pessoas têm sido abençoadas através dele. Então é um prazer estar aqui. Que Deus nos use apesar de nós. Amém. Então vamos pensar um pouco a respeito deste tema, mas pensando a partir dessa perspectiva dos relacionamentos entre homens. Mas antes de entrarmos às perguntas, eu gostaria de encorajar você a participar do nosso programa. Deixe a sua pergunta. Eu gostaria de, então, antes de entrarmos nas perguntas propriamente ditas, nós gostaríamos de saudar a Norma Isabel, a Simone Sheila, que Deus abençoe, e nós agradecemos pelas palavras tão carinhosas que vocês têm deixado aí no chat. E eu gostaria de, então, encorajar a todos aqueles que estão nessa tarde nos acompanhando a deixar a sua pergunta aí no nosso chat, para que nós possamos ter aí uma participação e uma interação entre nós e todos aqueles que estão participando do programa Conhecimento e Piedade nessa tarde. Vamos, então,
a primeira pergunta. E eu gostaria de pedir ao Samuel que nos ajudasse, então, a começar a pensar a respeito disso. Samuel, me fale aí, o que pode gerar um conflito entre homens? Essa é uma pergunta boa para que você esteja aí atento a ouvir isso, a resposta. É uma boa pergunta, pastor. A gente pensar um pouquinho sobre conflito, né? A gente olha que crianças, desde de sua infância, né, estão entre conflitos, né? A gente percebe, eu lembro da minha época de infância, na época de criança, jogando futebol, né, na rua, né, descalço, fazendo dos sapatos, né, da sandália às traves do gol, né? A gente sempre percebia, né, que existia, uma hora ou outra, alguém discutindo, brigando, e é interessante pensar assim, né, e ver essa realidade em nós, mas existem algumas coisas que podem, de fato, trazer com que o conflito apareça, né? Primeira coisa assim, que a gente pode perceber são o ego, né, ferido. O ego ferido, o orgulho ferido. Às vezes nós, quando somos rechaçados por alguém, isso pode gerar algum tipo de conflito com outra pessoa, né? Trazer essa realidade, falar, ó, você é assim, você é assado. Hoje a gente já dá nomes para isso, né? Hoje a gente na escola, a gente olha bullying, né? É uma coisa que as escolas têm trabalhado muito para evitar, né? Mas na minha época, tinha muito disso, né? Eu acho que eu era um dos mais... um dos alunos que mais sofriam com isso, né? Você dizer o contrário, que era um dos causadores. Não, eu era um dos que mais sofria, e eu via, né, que isso gerava realmente conflitos, isso gera conflitos até hoje, né? A gente olha não apenas no mundo da adolescência, da criança, né, do jovem, mas também do adulto, por exemplo, em locais de trabalho, pessoas com egos feridos, né? Você, eu sou muito bom, tal, e alguém, por uma hora ou outra, traz uma realidade que você até então não sabe. Eita, isso aqui você está pegando pesado, não é assim de fato, né? E também pessoas que vivem orgulhosas entre si, né? Que acham que são prepotentes, que acham que são bons e tal. E quando se toca nessa ferida, quando aponta a essa realidade, isso pode gerar um conflito, né? Então, é uma das coisas que a gente percebe muito, não apenas no meio corporativo, mas em qualquer lugar. Eu trabalhei em algumas empresas que, de fato, a gente via isso, né? Uma hora ou outra, alguma coisa acontecia, gerava algum conflito, e muito por isso também, né? Mas também, pastor, quando a gente olha para a nossa realidade, o senhor muito bem apontou aí sobre a questão do pecado, né? E a gente vê que, de fato, tem essa falha nossa com relação a pecar, e às vezes nós, de forma deliberada, machucamos o outro. E às vezes nós paramos e não percebemos e temos uma autoimagem de nós próprios distorcida, né? A Bíblia nos aponta quem somos, né? E às vezes nós queremos distorcer essa realidade. Isso é triste de ver, pastor. Pessoas que pensam que são, mas a Bíblia aponta aí o próprio Pedro, né? Escrevendo uma das suas cartas, falando, né, que nós somos como a relva da flor, né? Nós somos passageiros, né? Nós não somos ninguém. Jesus Cristo, em João capítulo 15, vai apontar que sem Ele, nós não podemos fazer nada. E às vezes nós temos uma autoimagem distorcida, né? Pensamos que nós somos bons, pensamos que nós somos bons para fazer e desfazer. E às vezes nós passamos por cima de outros porque vemos nele algo inferior a nós. E isso é triste de ver, né, pastor? A gente vê muito isso. E isso pode gerar algum tipo de conflito, desconforto com o outro, né? Essa autoimagem que eu vejo que eu sou melhor que um outro, né? É bem interessante, Samuel, esse ponto que você levantou, né, a respeito dessa imagem, digamos, exacerbada de si mesmo, né? Alguém falaria, em termos mais filosóficos, de uma dissonância cognitiva. Bonito. Me arrepei todinho aqui. Então, quando de fato nós temos uma visão de nós mesmos fora da realidade, né? Assim, o que nós somos, né? O quão frágeis nós somos. E a Escritura Sagrada ela nos puxa para a realidade, né, da vida, né? Então,
esses dois primeiros pontos eu achei bem interessantes. O ego ferido, né, apontando para um orgulho, e essa falsa impressão de si mesmo, de que de fato eu sou o maior. Eu acho que esses dois pontos são destruidores no sentido de revelar o ponto de demonstrar de fato conflitos entre não simplesmente homens, mas seres humanos. Mas parece-me que esses dois pontos aí na relação masculina, né, nos relacionamentos masculinos, são bem pungentes, né, e bem fortes. Exatamente. E mais para nós, né, que queremos ter o reconhecimento do povo, né? O homem tem muito disso, né, de querer ser reconhecido. Quando, por exemplo, a mulher destrata o homem, eu creio que o ego dele é mais ferido do que o da mulher, porque ele quer essa questão do reconhecimento, né? Do orgulho de si. O homem é combativo, né? Competitivo. Exatamente. Tem não é 100% nenhum dos lados, né? Mas sim, a gente vê a proeminência no homem, essa questão, né? A mulher é mais tranquila com relação a isso, mas o homem, ele sabe, olha como até isso é um ponto, né, que os homens utilizam para conquistar as mulheres, né? Olha como eu sou um cara de confiança, sou um cara firme, eu sou um cara que eu não titubeio, né? Eu não fico de lá para cá, você pode confiar, eu sou um porto seguro, né? O homem tem e mais o homem mais antigo, né, também tem muito disso, né? Os mais velhos, de ter essa postura mais rígida, mas olha como eu sou, você pode confiar em mim, você pode descansar em mim aqui, porque eu estou para resolver todos os seus problemas, né? Até na hora da conquista também tem muito isso. Sim. E aí bate na questão da identidade, né? A nossa identidade em Cristo, a nossa autoimagem com relação a quem realmente nós somos diante de Deus. E isso é algo que deve ser levado em consideração quando estamos lidando com o outro, né? Isso não pode ser qualquer pensamento. A gente tem que nos voltarmos à Bíblia e viver de fato, entender de fato quem nós somos diante de Deus. E a partir disso, viver com o terceiro ponto que eu creio que também traz certos conflitos, né? A minha falta de entendimento de vida de reino. Hoje, pastor Marcos e você que está nos assistindo, a gente percebe, né, que o individualismo bate a porta. A gente percebe que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, talvez quarto uma outra pessoa. É muito pregado isso, seja feliz, você tem que ser feliz. No casamento, por exemplo, se você não está sendo feliz, siga o seu coração. Não siga esse momento difícil. Então, existe uma distorção aí com relação a viver dentro do reino. A vida de reino é a vida em conjunto. A vida de reino é a vida se relacionando com o outro. Nós percebemos que, de forma, não apenas na vida, no cotidiano, mas as empresas com maiores sucessos são as empresas que entenderam que eles devem viver unidos. E aí o senhor até apontou, né, no seu devocional, que às vezes conflitos são bons para gerar em nós uma nova perspectiva, né? Então, ver o conflito como uma oportunidade. E o meio empresarial pega muito isso, né, pastor? O conflito como algo positivo para crescimento do todo. A gente percebe que as empresas, e as melhores empresas são as empresas que conseguem fazer esse link, né? E trabalhar unido, cada um com o seu papel e cada um confiado em que o outro vai fazer o dele. Exatamente. E até, Samuel, pegando esse gancho aí, empresas que não têm, digamos, uma confessionalidade, ou os donos são cristãos, mas eles já perceberam que, obviamente, conflitos como nós dissemos no primeiro programa, é uma característica da queda. Então, assim, você não precisa ser cristão para observar e notar que pessoas estão em conflitos constantemente. Então, as empresas, elas tomam vantagem dessas coisas e elas percebem até mesmo em pessoas, como as pessoas, elas conseguem resolver conflitos.
Eu digo que, não obviamente como nós estamos dando, né, passos bíblicos para a resolução de conflitos, mas o mundo toma emprestado muito das coisas, de princípios bíblicos para outras finalidades, obviamente. Empresas sabem que quando uma equipe que tem uma meta a ser estabelecida, a ser batida no final do mês em termos de produção, se essa equipe ela não consegue resolver conflitos, o que acontece normalmente é que no final do mês as metas não estão sendo assim estabelecidas, alcançadas. Então, obviamente, o objetivo na resolução de conflitos de uma empresa é bem claro, é a produção, é o lucro, mas elas estão se utilizando dessa questão de quem desta equipe tem esta habilidade de ser um pacificador. Né? Então, claramente, eles são inteligentes, né? Exatamente. Nesse aspecto. Exatamente. Que você levantou aí. Né? Exatamente. Então, para início, esses três, de fato, trazem uma propriedade maior, entender como um conflito pode ser gerado. Né? Primeiro, o orgulho, o ego ferido, a autoimagem bíblica de forma distorcida, e essa falta de entendimento de reino. Né? Então, eu penso em mim mesmo e o outro que se vire para correr atrás. Né? E cada dia que passa, pastor Marcos, eu tenho esse entendimento, sabe? Deus abençoou homens e mulheres mais do que outros financeiramente, para que esses ajudem de forma mais efetiva aos que estão mais necessitados. Porque isso é um trabalhar de Deus na vida de quem está dando e na vida de quem está recebendo. Na vida de quem está recebendo, é entender a humildade de ser ajudado. E na vida de quem está dando, é que ele pode ser, sim, instrumento de Deus para abençoar os outros. Então, esse entendimento sobre reino. Eu acho que se nós compreendermos mais profundamente essa vida de reino, nós viveremos melhor, mais tranquilos, em paz e glorificando a Deus, que é o nosso objetivo final. Amém. Amém. Quando nós falamos a respeito de conflitos entre homens, aí nós pensamos algo que é bem real, digamos, dentro dos nossos lares. Né? Os pais, eles normalmente têm conflito com os seus filhos. Os filhos normalmente se sentem, talvez, mal entendidos pelos seus pais. Quando nós vamos para o cenário da igreja, nós temos uma liderança, nós temos uma juventude, nós temos adolescentes, nós temos diferenças de gerações. Eu gostaria de pedir ajuda ao nosso irmão, seminarista Marcos Melo, que nos ajudasse a pensar a diferença entre gerações, Marcos. Pode ser uma causadora de conflito entre os homens? Eu gosto muito de falar sobre novas gerações, pastor, porque eu trabalho diretamente, né, com adolescentes e com jovens, e tenho visto isso, que muitas vezes, para evitar conflitos, os adolescentes se relacionam com adolescentes, os jovens com jovens, e quando há uma mistura ali de gerações, algum conflito surge. Ou por interesses diversos, né? Ou porque um não corresponde ao que o outro espera. O Samuel citou aqui como homens mais velhos têm essa postura, né? Um pouco mais, as coisas têm que ser do meu jeito, porque eu aprendi assim, tem que ser assim. E muitas vezes conflitos acontecem. E eu fico muito feliz quando eu vejo iniciativas na igreja de pessoas mais velhas tentando se aproximar dos mais jovens e vice-versa, né? Hoje, por exemplo, nós teremos um treinamento aqui de aconselhamento para discipuladores de adolescentes. Então, são adultos que decidiram quebrar essa barreira, né, e se aproximar de adolescentes, entender o universo deles ali e evitar que conflitos aconteçam e que esse relacionamento possa ser saudável. Excelente. Né? Isso é excelente. Mas, infelizmente, essa não é uma realidade de toda a igreja. Né? A gente sabe que os conflitos entre pessoas mais novas e mais velhas vão além de pai e filho. Né? E se não houver um esforço de ambas as partes, se tanto o adulto não quiser, né, não estiver disposto a se aproximar do adolescente e vice-versa, um conflito vai existir. Né? Naturalmente ele vai existir. Então eu creio que para que esse conflito de gerações seja evitado, três modelos de pessoas aí precisam se esforçar. Primeiro, a liderança, né? Isso inclui os pastores, os líderes, etc. Segundo, os homens mais velhos. E terceiro, os homens mais jovens, né? Porque um adolescente também é um homem.
E aí, começando a falar sobre os pastores, sobre a liderança da igreja, eu acho que falta muito a compreensão de que os tempos mudaram, né? Isso é inegável, os tempos mudaram e quando nós tentamos fazer com que um adolescente se enquadre naquilo na minha visão de mundo, uma faísca vai surgir aí, né? Muitas vezes a igreja já passou por conflitos assim, né? O senhor vivenciou talvez a polêmica da bateria na igreja. Pode, não pode? Será que já vencemos isso? Mas esse deu muita dor de deu cabeça. muita dor de cabeça, né? Deu. Causou muito conflito, deixou muita gente aí, enfim, chateada um com o outro, porque simplesmente não se tratava de uma questão pecaminosa, mas uma questão de gosto. Sim. Eu gosto, você não gosta, eu acho que você tem que obedecer a minha visão e você acha que tem que ser do seu jeito. Então, coisas assim vêm acontecendo ao longo do tempo, justamente por essa falta de entendimento de que os tempos mudam, as gerações mudam, e esses conflitos não são necessariamente por coisas pecaminosas, né? Nós sabemos hoje que ter uma bateria na igreja não é pecado. Não. Então, não era uma questão assim, você está pecando, eu vou te repreender. Não, é uma questão de gosto. E o homem tem muito isso, tem que ser do meu jeito, né? O patriarca da família vai dizer, olha, é assim que tem que ser. Então, quando se fala de pecado, de fato, são verdades inegociáveis, né? É isso aqui, você vai ter que se enquadrar. Mas em questão de gosto pessoal e etc., nós precisamos entender, precisamos procurar essa unidade, essa pacificação, né? E eu sou um jovem meio velho, por exemplo, então eu tenho facilidade de ouvir um grupo Logos, um Vencedores por Cristo, eu gosto de ouvir isso, mas eu preciso ser sensível à juventude, à adolescência, que não está acostumada a esse tipo de música, gosta de um outro tipo de música, que pode ser cristocêntrica, pode ser uma música bíblica, mas em um outro ritmo que eu não estou acostumado, está tudo bem, eu preciso entender isso, né? E eu acredito até, Marcos, assim, pegando o gancho que você colocou, que este exemplo vindo dos homens mais velhos, eles podem se tornar padrões e exemplos. Sem dúvida. Porque se nós que somos os mais velhos, né, e eu posso dizer que eu sou mais velho. Eu sou mais novo. Eu acredito que nós passamos a dar exemplo Sem dúvida. aos jovens, aos adolescentes, porque se eu sou o causador do conflito, qual tipo de exemplo que eu estou dando para as novas gerações? Pois é. Até sem perceber, pastor. Certamente eu e Samuel, que somos seminaristas, observamos o senhor, o pastor Arival, o pastor Nilson, o pastor Tiago. Nós observamos vocês e mesmo sem perceber, vocês são influências para nós e para tantas outras pessoas e deve ser assim, né? A Bíblia nos instrui a isso, a observar os mais velhos, né? A aprender com eles. Mas aí entra essa questão também, né? De que os mais velhos eles precisam aprender a dialogar com essa nova geração. E a contrapartida também precisa existir. Os adolescentes precisam aprender a dialogar com a geração mais velha deles. Eles precisam sair da zona de conforto e entender essa importância de aprender com o mais velho, de sair da sua zona de conforto e dizer, tem algo que eu posso aprender com aquele senhor ali, né? Então, eu preciso me permitir ir até o mundo dele, que é diferente do meu, respeitá-lo, né? E viver e aprender de uma forma que não gere conflito. Até porque, pastor, nós temos visto muitos adolescentes que não têm uma figura paterna, não têm próximo de si alguém que possa se espelhar, principalmente cristão, né? Então aí está a importância do homem mais velho, ele entender essa influência que ele exerce. Mesmo sem falar nada, ele está exercendo uma influência, ele está sendo observado, e ele pode ser bênção na vida de um adolescente, na vida de um jovem, através da sua conduta, né? Isso é muito importante. Isso é extraordinário, Marcos. Eu até me lembro que um dos congressos de aconselhamento que eu participei há muitos anos atrás, o pastor estava falando ali dos benefícios do aconselhamento na vida assim da igreja. Então, dentro desses benefícios, ele falava de programações que eles faziam entre os homens. Isso incluía, obviamente, os mais velhos, aqueles adultos, né, já casados com filhos, aqueles adultos casados com filhos pequenos, jovens e os adolescentes, né? Então, ali a partir de 11, 12 anos, eles se juntavam, todos os homens da igreja. E aí, obviamente, quando era notado algum problema, digamos,
num adolescente, aqueles homens líderes que tinham essa visão de discipulado, já encostava ali naquele adolescente, para chamar aquele adolescente para se envolver com os homens da igreja. Então, essa visão de pastoreio mútuo dentro do ministério de homens da igreja. Fantástico. Né? Então, por exemplo, ele citou, né, um caso muito específico, digamos, às vezes, de um adolescente com trejeitos efeminados. E assim, não que eles já supusessem alguma coisa que estava acontecendo, mas ao invés de serem preconceituosos, ao invés de rotularem ou falarem alguma coisa, aqueles homens estavam trazendo este adolescente para perto deles, para que ele pudesse ser ali discipulado por outros homens, discipulados tanto por jovens quanto por homens adultos. E isso fazia com que aquele jovem não fosse expurgado, como às vezes acontece. Né? Isso demonstra o quê? Falta de amor, falta de espiritualidade, falta de piedade. Então isso fazia com que aqueles adolescentes, né, ali 12, 13 anos, 14 anos, enfrentando aqueles questionamentos quanto à sexualidade, às vezes influenciado mais por um mundo feminino, às vezes com questões paterna, né? Sem uma referência paterna, às vezes questões no coração mesmo, no coração daquele adolescente acontecendo, e que pode ser tratado com amor, com sabedoria, com firmeza na palavra de Deus. Então esse movimento que ele falou desses homens, tanto homens adultos, jovens, indo em direção a esses adolescentes, ele deu esse exemplo bem específico, me deixou impressionado. E é isso que o irmão está falando. Isso é ser igreja. Isso né? é ser igreja. Nós poderíamos evitar conflitos dividindo assim, uma igreja para adolescente, uma igreja para jovem, uma igreja para adulto. Cada um faz do jeito que gosta, etc. Mas isso não é ser igreja. Ser igreja é essa união, né? E essa ajuda, esse compartilhar. Isso é para isso que nós somos chamados. Né? Exatamente. E uma das coisas que me marcaram mais aqui na IPP, é que quando nós viemos, pastor e Marcos, nós fomos para um pequeno grupo que era misto, né? Tinha jovens, adolescentes, adultos, os mais anciãos, e tinha casal que tinha filhos, casal que não tinha. E a gente foi, essa mescla, essa mistura nos ajudou e a entender de fato, né, que cada um está numa luta diária. Então eu aprendo com o mais velho, o mais novo aprende comigo, mas também aprendo com o mais novo. E o mais velho está aprendendo comigo. Então, isso é ser igreja, né? Isso é viver em comunhão, né? Tem uma frase que diz que na Terra, né, aqui no nosso meio, né, todo absoluto é burro, né? E isso é uma frase forte, mas se não existir diversidade, no sentido de adolescente, jovens, adultos, mulheres, homens, crianças, e essa comunhão se tornando igreja, nós estaremos aprendendo a lidar melhor com as pessoas. Eu falo pela experiência de vida, né? Já morei em 5 estados do Brasil. Então, cada estado tem uma peculiaridade e isso moldou a minha postura com relação às pessoas, né? Isso me ajudou bastante em lidar com situações diferentes, né? Porque aqui esse povo é mais assim, aquele ali é mais daquele outro jeito. E aí a gente consegue lidar melhor com... conhecer mais pessoas, conviver com mais pessoas, nos ajudam a aprender a conviver melhor com todos, né, ao nosso redor. Exatamente, exatamente. Antes de nós fazermos a próxima pergunta, eu gostaria de ressaltar aqui a participação da Cida no nosso chat. Cida colocou o seguinte, né, que tem tudo a ver com o que o seminarista Marcos colocou. Um ponto quanto a essa questão de conflito entre gerações, que percebo entre jovens e mais velhos, é que os jovens estão na fase de que podem vencer o mundo. E os mais velhos, muitas vezes, esquecem que viveram muitas destas questões. Sim. Ela continua dizendo, precisamos colocar em prática as nossas falas, em passar a nossa experiência para os mais jovens,
sem criticá-los sempre. Cida, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos no programa Conhecimento e Piedade, um programa do Ministério de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiro, falando sobre resolução de conflito entre homens. Pode deixar aí a sua participação, o seu comentário, e nós vamos fazer o possível para responder a sua pergunta. Vamos a mais uma pergunta. Eu gostaria de continuar falando com o Marcos. Marcos, homens verdadeiramente crentes podem se envolver em conflitos? Boa pergunta. Né? Homens crentes, maduros, espirituais, esses homens brigam? Se eu dissesse que não, nós estaríamos perdidos, viu? Porque eu tenho certeza que em algum momento nós já nos vimos envolvidos em algum conflito. Eu nunca passei por nenhum. Nunca, né? Brincadeira. Mas nós temos biblicamente aqui o exemplo, né, de Paulo e Barnabé. Está registrado lá em Atos. E é muito interessante observar essa história e observar como a Bíblia ela expõe a fragilidade do homem, né? Homens de Deus, como nós chamamos grandes homens de Deus, mas que possuem suas fragilidades, né? Eu gosto da frase que diz que não existem grandes homens de Deus, existem homens pequenos usados por um Deus que é grande, né? E são conflitos assim que nos mostram que isso é uma realidade. Então, Atos 15, de 36 a 41, vai mostrar essa passagem, né? Eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas você em casa pode depois pegar a sua Bíblia e estudar esse texto, que é muito interessante, mas vai mostrar aí que Paulo está junto com Barnabé, né, indo para mais uma viagem missionária, e aí acontece um desentendimento entre eles, né? Paulo queria ir visitar os irmãos pelas cidades onde ele já havia passado, né, e convoca Barnabé para fazer isso. Então eles estavam com um bom propósito, eles queriam fortalecer as igrejas que eles já haviam passado. Mas Barnabé, então, queria levar João Marcos junto com eles. E aí Paulo diz, olha, eu não quero que ele vá, porque outrora, em outra viagem, ele já havia deixado, né, os dois no meio do caminho ali, e Paulo diz, ele não vai, não é justo que ele vá. É importante lembrar que depois que Marcos abandonou Paulo e Barnabé nessa viagem, né, Paulo sofreu demais, Paulo foi apedrejado, né, foi quase considerado como um morto, sofreu demais, e acho que nessa hora veio a lembrança, né? Eu vou levar para uma viagem alguém que me deixou sozinho lá atrás, né? Que caiu fora da viagem. Então ele diz, eu não acho justo que João Marcos vá com a gente. E Barnabé diz, ele vai. E aí cria-se um conflito entre dois grandes amigos, né? Paulo e Barnabé. Amigos que já viajaram muito juntos, amigos que já viveram coisas juntos, né? Experiências com Deus e entre eles. E é legal ver que mesmo amigos muito próximos que se conhecem muito bem vão ter divergências em algum momento da caminhada. Né? Essa é uma realidade. E aí, no versículo 39, diz que houve entre eles tal desavença que derreteu a separar-se. A NVI diz que tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Então, Barnabé e Marcos foram para o lado e Paulo foi para o outro e chamou Silas para substituir Barnabé, né? Mas veja que a briga ela se originou não em um ambiente pecaminoso, né? Eles estavam com um propósito bom, queriam viajar para fazer missões, queriam viajar para fortalecer igrejas. Mas há um importante fator, que aqui nós vemos dois pecadores planejando uma viagem missionária, né? São dois homens falhos, usados por Deus, mas são pecadores. E esses dois homens crentes não conseguiram entrar em um acordo ali naquele momento, então se separaram. E o texto não nos diz que esse desentendimento entre eles aconteceu com gritaria, com violência, que um partiu para cima do outro, não nos diz isso. Nos diz apenas que eles não conseguiram se entender e se separaram, né? O texto não nos diz que Barnabé jogou na cara de Paulo tudo aquilo que ele havia feito outrora, né, por Paulo. Não diz, olha, Paulo, quando todos eram nas costas, eu estive com você. Não é isso que o texto nos diz, né? Ele nos diz apenas que eles dois se separaram. E eu acredito, estava até conversando antes do programa com o pastor sobre isso, né? Eu acredito que ali eles não perderam a amizade deles. Eu acho que eles não esqueceram, não deixaram para trás tudo que eles haviam vivido até então, né? Tantas experiências boas. Mas simplesmente não chegaram a um consenso ali entre levar o Marcos com eles ou não na viagem, né?
E esse exemplo nos responde a esse questionamento. Homens de Deus podem ter desentendimentos, podem se ver em meio a conflitos, né? Mas tudo, o importante é como eles vão lidar com esse conflito, né? Como eles vão pensar biblicamente como agir, qual é a melhor estratégia, qual a forma de resolvê-lo, né? E a prova de que o coração de Paulo não se encheu de ira, não fez questão assim de se afastar, de perder contato, amizade, admiração por Barnabé, e nem por Marcos, é que mais para frente, né, em Timóteo, na sua última carta, Paulo vai dizer que vai pedir para Timóteo trazer Marcos, pois ele é útil para o ministério, né? E aí tem uma frase do Marco Teles que eu gosto muito, que ele diz assim: algum Paulo já te machucou por aí? Porque aqui Paulo machucou Marcos, certamente, né? Ele disse, não quero você na viagem, né? E aí o Marco Teles pergunta: algum Paulo te machucou por aí? Perdoe-o, dê tempo ao tempo. Algum Marcos já lhe tirou do sério? Espere e veja bem se ele não termina sendo, no fim das contas, útil para você na sua jornada cristã. Então, com essa briga aqui, nós vemos que nós precisamos um do outro, né? A nossa jornada cristã é feita em conjunto, né? Um suportando o outro, um sendo bênção na vida do outro. E embora esse desentendimento tenha acontecido, é lindo que a Bíblia registre essa necessidade de Paulo de dizer: traga Marcos, porque ele me é útil para o ministério, né? Marcos, eu achei muito boa e muito própria a sua colocação a respeito desses dois servos do Senhor, né? Nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo e Barnabé, né? Dois servos grandemente utilizados por Deus na plantação de igrejas, né? Então, mas o ponto que eu quero ressaltar aqui é o fato de que na série Resolução de Conflitos, o nosso objetivo não é transmitir a você que os conflitos em algum momento, antes da vinda de Cristo, serão solucionados completamente. Mas o que fazer diante desses conflitos? Nesse aspecto, todos nós, até aqueles homens piedosos, maduros na fé, sabe, espirituais, eles vão demonstrar conflitos porque são homens ainda em processo de santificação. Então, o ponto nosso objetivo não é: olha, nós vamos te dar aqui uma chave e 3 passos e você jamais vai ter conflitos conjugais ou com seus filhos ou no seu trabalho ou na igreja, não. Mas é olhar, como nós colocamos, né, as características do pacificador. É olhar para os conflitos como oportunidades. E às vezes eles são inevitáveis. Muito obrigado, Marcos, pela a sua resposta. Para finalizarmos nosso programa, eu gostaria de falar com Samuel e pedir conselhos para evitar conflitos, quando estes são assim, evitáveis, né? Existem aqueles que nós precisamos realmente tratar. Mas na busca, né, como a palavra de Deus fala, né, no que depender de vós, tende paz com os homens. Quais os conselhos, Samuel, que você daria àqueles homens, irmãos que estão nos assistindo, não somente homens, mas principalmente homens, no intuito de evitar conflitos? É uma boa pergunta, pastor. E, de fato, a gente tem alguns passos que nós podemos fazer para que a gente consiga evitar. Não, talvez não todos, mas boa parte deles, né? Primeira questão que a gente tem que ver, e é ensinamento bíblico, né? Lá em Provérbios 18:13, vai falar o seguinte: olha, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Então a primeira coisa que nós devemos fazer com relação a conflitos é ouvir antes de falar. Quantas e quantas pessoas estão agindo por impulso, sem entender de fato o que está acontecendo, né? Sim. Eu creio que primeiro é ouvir. Tem uma frase bem clichê que diz que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Isso significa que a gente deve escutar mais e falar menos. É verdade, é verdade. Então a primeira coisa é essa, né? Entender que quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Então, relaxe o coração, escute o que tem para escutar. Eu acho muito interessante os palestrantes falando sobre essa questão, né? Que escute a pessoa.
às vezes, ela vai dar a solução na própria fala e ela não está vendo essa fala. Ela não está vendo a solução ali. Ela está trazendo um conflito, trazendo alguma coisa que realmente vai gerar tensão, mas ela mesma está respondendo nos seus questionamentos, né? Então, quem fala demais perde a razão, né? Quem explode primeiro perde a razão. Então, escute, ouça. Eu sei que a gente está falando sobre temperamentos, né, pastor? A gente vê que certas pessoas são mais ativos, são mais reativos, na verdade, falam em tal, tem aqui. Tem outros que são mais calmas, mais tranquilas, mais, né, ponderadas. Por natureza mesmo, a pessoa já nasce assim. Né? Tem as pessoas que são mais calmas mesmo, tem outras que são mais agitadas. Isso é normal do ser humano. Pedro era um cara meio que falava o que dava na telha, né? A gente vê que Deus moldou o coração dele com o passar da sua caminhada cristã, né? Então, ouça, aprenda a escutar. Segunda questão aqui, responda com calma. Não precisa ser bruto, ser grosso, não precisa responder com grosseria, né? E aí, o próprio Salomão nos ensina, né, lá em Provérbios 15:1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E tem pastor, um testemunho de uma amiga minha, na verdade da minha prima. Ela falou para mim, né, que teve um dia que ela estava na sala de aula e a professora tinha terminado a aula, só que tinha alguém copiando ainda a atividade e o assunto que ela passou no quadro, e ela começou a apagar, sem saber que a outra estava copiando. Aí ela disse que a outra veio com grosseria, eu estou copiando, você apaga, não sei o que lá, não sei o que. Aí ela falou assim, não, mas desculpa, tenha calma, eu vou reescrever para você, eu vou colocar ali. Ela falou que a outra pessoa ficou tão constrangida pela forma reativa que ela agiu, ela falou assim, não, desculpa pelo meu estresse. Então, a resposta calma, né? A resposta branda. Responda calmamente. Isso é sabedoria bíblica, né? Exatamente, sabedoria bíblica. Não precisa de rispidez, né? Para responder às pessoas. Uma outra questão é, ignore o insulto. Ignore o insulto. Tem uma frase do meu pai que eu gosto muito. A pessoa só dá o que tem. Se ela tem aquilo, é o que ela tem. Então, ignore aquilo. Provérbios também vai ensinar sobre isso, né? O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Samuel, sobre essa questão, eu acho bem interessante você colocar isso, porque ao falar isso eu me lembro de Cristo, né? Isso é a definição de mansidão. Né? A mansidão ela pode ser definida como o poder sobrenatural, né, daquele que pode resistir à calúnia. Cristo foi caluniado. E, obviamente, você pode pensar, eu tenho que ficar calado. Obviamente, se alguma pessoa te perguntar, você fez isso, você deve responder. Você pode se proteger nesse aspecto. Não fui eu que fiz isso. Se for te dado a oportunidade. Mas ignorar nesse sentido expressa mansidão. E isso parece assim inalcançável, não é? Principalmente para o homem. Exatamente. Não, isso aí não. Eu não vou aguentar desaforo, não. Não vou levar desaforo para minha casa, não. Tem a frase, muitas pessoas dizem isso, não, mas ignorem isso. Mas isso é simplesmente um fruto do Espírito Santo. Assim, naturalmente, nós não seremos mansos. Exatamente. Mas com a operação de Deus, do Espírito Santo de Deus no coração do homem, mansidão é uma virtude cristã que já foi conquistada e nós podemos experimentar. Então isso aí tem tudo a ver com mansidão. Exatamente. Outra questão é ter paciência, mas eu acho uma coisa interessante também, pastor, utilizar o diálogo como uma ferramenta essencial para a resolução dos conflitos. Eu creio que muitos conflitos existem hoje por falta de diálogo, por falta de comunicar o que está sentindo, né? Quando eu comecei a namorar com minha esposa, a primeira coisa que a gente combinou entre si foi: nós vamos nos comunicar, nós vamos falar, para falar onde está doendo. Olha, você falou isso, você me machucou nisso, você me agiu assim. Então, porque aí eu falo, a gente não tem bola de cristal para descobrir o que eu fiz, né? O que machucou, Então vamos dialogar, utilizar o diálogo como uma ferramenta poderosa, né? Para trazer
paz, para trazer a resolução para algum conflito. Mas se não tem nenhum outro jeito de agir, né, se o conflito realmente vai estar à sua porta e tal, eu creio que a gente deve se afastar desse ambiente, do ambiente, da pessoa do lado. Vou me acalmar, vou me tranquilizar para não ter nenhuma discussão, para não ter nenhuma briga. E por último, pastor, e não menos importante, é utilizar o amor. Porque a Bíblia vai apontar que Deus é amor. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Utilizar o amor como liga, como essa liga, pastor, que une, que nos une, né? Que me une com o Senhor, com o Marcos, com os demais irmãos. Utilizar do amor. Porque imagine se Deus fosse utilizar, não tivesse amor, né? Esse amor incondicional por nós. Eu creio que nós estaremos fulminados. Né? Deus nos ama incondicionalmente, entregou seu Filho por nós, nos ensinando que devemos amar também. E que nós possamos utilizar o amor que vem de Deus como liga, que une cada um de nós na perspectiva que vivemos dentro de um reino. Eu creio que esses são alguns dos princípios, e existem outros, lógico, mas esses são alguns dos que nós podemos internalizar e colocar na prática do dia a dia. Né? Sim. Muito obrigado, Samuel. Bênção de Deus. Eu que agradeço. Eu gostaria, então, de agradecer a todos aqueles. Nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, a série Resolução de Conflitos. Algumas pessoas estão comentando aqui, Samuel, Marcos, agradecendo pelo programa e colocando algumas situações. Eu gostaria de encorajá-lo, né? Vai lá na IPP, na playlist da IPP TV, procura lá por Resolução de Conflitos e você vai ter pelo menos aí 5, 6 programas onde nós estamos focalizando ênfases e circunstâncias e situações diferentes e dando passos e avançando em exposições bíblicas, ajudando a você a lidar com algo que acontece a qualquer momento, a todo dia. Então eu gostaria de encorajá-lo a se beneficiar, a ser edificado. Esse é o propósito, a sua edificação, abençoar a igreja de Cristo, abençoar você que talvez não tem nem igreja ou nunca abriu a Bíblia e talvez esteja aí no YouTube e de repente se depare com um vídeo, um programa da IPP TV. Isso é também para você, porque nós cremos que a palavra de Deus fala e quando ela fala, qualquer pessoa tocada pelo Espírito Santo de Deus pode ouvir e entender. Eu gostaria então de agradecer aos nossos irmãos Marcos. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Samuel, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria então de dar um até logo a você, encorajá-lo às quintas-feiras, às 14h30, a participar do programa Conhecimento e Piedade, um programa do Ministério de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Que Deus muito o abençoe e até a semana que vem. Tchau.